A equação já está parametrizada para a gente entrar com quilômetros por hora, dividido por metros, e o nosso resultado sair em metros, tá? Então, quem que é o nosso raio? É o raio 1. Raio 1, 1245,35, certo? Então, tá aqui, pronto. 0,036 vezes 100 ao cubo, né? Elevado na terceira, dividido por 1245,35, igual a 28,91 metros. Critério de tempo, então, é só a gente pegar a nossa velocidade e dividir por 1,8. 100 dividido por 1,8, 55,56. E o critério estético. No critério estético, a gente precisa de alguns parâmetros adicionais, como largura de faixa, tá? Que tá aqui, e a superelevação da curva. Então, neste momento, a gente já tem que definir a superelevação, tá? Então, E máximo que nós encontramos nos parâmetros básicos é 8. 2 vezes o raio mínimo, que é 375, né? Ai, bati. Perdão, galera. 375. Nosso raio calculado de 1245,35 menos 375 ao quadrado, 1245,35 ao quadrado. Vezes 8. Então, tá dando 4,09, 4,1, né? 4,1% de superelevação. Então, esse daqui vai entrar em porcentagem aqui e a largura de faixa entra em metros e a velocidade em quilômetros. Então, largura de faixa que a gente já viu é 3,6, superelevação 4,1, 0,71 menos 0,0026 vezes a nossa velocidade diretriz de 100 km por hora, tá? Então, 3,6 vezes 4,1 dividido por 0,71 menos 26 vezes 100 é igual a 32,8 metros. Então, percebam que qual desses 3 LCs mínimos a gente vai escolher? A gente escolhe sempre o maior, porque o maior vai absorver os outros dois. Então, nesse caso, o nosso menor LC possível é de 55,56, tá? Porque ele já abrange o 28,91 e abrange também o 32,8. Então, ele já adequa esses dois critérios. Porém, a gente tem que calcular qual seria o nosso LC máximo e depois qual seria o nosso LC desejável, tá? O critério para calcular o LC máximo é como se fosse calcular, é calcular o desenvolvimento a partir do ângulo central, tá? Então, π 1245,35 vezes nosso ângulo central 1, que é de 43,93 e 180. Então, π vezes 43,93 dividido por 180. O LC máximo para essa curva é 954,84 metros. Muito alto, né? Então, continuando, nós vamos ter agora a definição do nosso critério de desejável. Deixa eu só arrumar aqui o caderninho. Desejável. Então, no desejável,
a gente vai trabalhar com também uma taxa como se fosse a partir da aceleração, né? É o esforço dinâmico, aquele que vai mais impactar o motorista durante o desenvolvimento da curva, tá? Então, nós vamos ter 0,07 vezes 100 dividido por 1.245,35. 0,07 vezes 100 elevado ao cubo dividido por 1.245,35 é igual a 56,20. Se vocês estão lembrados, o nosso cálculo anterior de LC mínimo foi definido como sendo 55,56, tá? Então, ele está superior, então já estamos utilizando o desejável, porque ele está maior do que o nosso LC mínimo. É necessário fazer todas essas verificações? Sim, pessoal. Por que a gente está encontrando LCs assim tão pequenos com relação ao LC máximo? Porque o nosso raio, ele está grande, ele está próximo dos 1.900. Então, a gente só vai fazer uma adequação lá no começo da nossa curva, para a entrada do veículo, tá? Então, por esse motivo, que tá dando muito próximo esses valores. Se caso a gente tivesse com um raio muito menor do que este que a gente está trabalhando, aí sim a gente encontraria LCs que iriam destoar mais um do outro. E, consequentemente, LCs maiores, para melhor adequar essa curva, tá? Então, qual é o problema de a gente utilizar LCs muito grandes? É que eles se afastam demais da nossa tangente, da parte da poligonal básica, tá? E a gente não quer isso, a gente quer que ela fique próxima da poligonal básica. Então, por esse motivo, a gente calcula esse LC desejável, calcula o máximo e os mínimos. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o LC como sendo 56,20, porque ele está menor do que o LC máximo e ele está maior do que os LCs mínimos, tá? Então, 56,20 é o nosso LC. Após isso, a gente calcula o ângulo central da transição, tá? Para a transição, a gente tanto precisa do ângulo central em radianos quanto em graus, tá? É muito importante, em alguns momentos das nossas equações, a gente entra com o valor em rad, e em outros em graus. A equação que eu vou aplicar aqui é a de radianos e vou fazer a transformação de grau. Então, vou já deixar os dois resultados aqui preparados. Então, nosso LC 56,20 dividido por 2 vezes 1.245,35. Então, em radianos, nós temos 0,0226. 0,0226. Rad. A gente poderia colocar mais casas, porque ele aumentaria mais a precisão, né, do nosso cálculo. Mas vamos trabalhar com 56 aqui. Então, 0,0226 vezes 180 dividido por π. Ai, esqueci de fechar só o negocinho. 0,0226 vezes 180 dividido pelo π é igual a 1,29 ou 1,295 graus, tá? Então, definimos ângulo em rad e em graus. Ângulo do trecho circular vai ser, então, nosso ângulo central 1 de 43,93 menos 2 vezes 1,295, tá? Então, portanto, vezes não, porque eu tô arredondando, então tem que cuidar nessas horas. 43,93 menos 2 vezes 1,295. Então, ângulo central de 41,34. Tá? As coordenadas.
Então, de novo, né, lembrando que como a gente está trabalhando com simetria, a coordenada SC será igual a CS, tá? Então, como que a gente calcula isso? Através desta equação, que a gente encontra lá no nosso formulário, tá? Ela é o LC, 56,20, 1 menos